Olá, eu gostaria de te cumprimentar com a graça e a paz de Cristo Jesus. Quero dizer que mais uma vez é uma honra estar aqui para juntos refletirmos sobre a palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 24, verso de número 3, onde a palavra do Senhor diz assim: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Com a sabedoria se edifica uma casa. E é sobre isso que falaremos hoje. Falaremos um pouco sobre família. O mês de maio é conhecido por nós, cristãos, como o mês da família. Essa instituição constituída por Deus e que tem sido tão atacada nos últimos séculos. A família sempre foi alvo do inimigo maior que nós temos. A família é onde tudo acontece, onde o caráter do ser humano é formado, onde o seu equilíbrio emocional é construído ou destruído. Nós sempre tivemos a impressão, ou sempre tivemos o conceito de que o lar é o nosso refúgio, de que o lar é o nosso abrigo, que é onde nós nos sentimos acolhidos, protegidos. Mas infelizmente essa não tem sido uma realidade. Infelizmente, os relatos que nós ouvimos é de que dentro do próprio lar, dentro da sua própria casa, é onde nós sofremos as maiores decepções de nossas vidas. O lugar onde nós deveríamos ser protegidos e acolhidos, muitas vezes é o lugar onde muitas pessoas sofrem abuso, sofrem violência, tanto física como psicológica. Toda essa violência gera no ser humano uma desestrutura emocional e tudo isso, com certeza, vai refletir na nossa vida social. Então, tudo que acontece dentro da nossa casa, a probabilidade é gigantesca de refletir na sociedade. A primeira característica de um lar edificado por Deus é a sabedoria. Através da sabedoria é possível administrar um lar, mas para isso é importante adquirir essa sabedoria. Esse Provérbios que nós acabamos de ler diz que é a sabedoria que edifica a casa, mas através dessa sabedoria é importante você ter a inteligência para que essa casa se mantenha firme. Porque é muito fácil você construir um lar, é muito fácil as pessoas se casarem, construir casas belíssimas, realizarem lindos casamentos, mas o mais difícil é manter esse lar firmado. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo de número 25, a palavra diz assim: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. O que isso quer dizer, meus amados? Quer dizer que no nosso lar é de grande importância que haja união. Uma casa que é dividida, como nós acabamos de ler, é uma casa que ela não consegue se manter firme, é um lar que não há felicidade. Imaginem só, você tem os seus filhos, o seu cônjuge, né? Ou você é um filho e você tem seus pais que vivem de forma desestruturada emocionalmente. As pessoas vivem brigando, as pessoas não se falam dentro de casa, quando um entra, o outro sai. Não existe uma comunhão de se assentar à mesa e fazer uma refeição e compartilhar as dificuldades, os conflitos do dia a dia. Uma casa que é dividida, essa casa ela não pode subsistir. É de suma importância que nós venhamos a ter união dentro do nosso lar. Imagine só, vivemos dias tão difíceis, é tão difícil enfrentar a rotina do dia a dia, é tão difícil encarar a realidade de uma sociedade tão má. Uma sociedade de pessoas maldosas, uma sociedade
onde as pessoas vivem baseadas em mentiras, onde as pessoas vivem baseadas em se dar bem. É isso que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, na sociedade em que vivemos. Então, quando nós chegamos em casa, o que nós queremos é encontrar um lugar de refúgio, é encontrar pessoas que podem nos abraçar, de forma literal. Um abraço onde traz para nós uma segurança, um aconchego, onde traz para nós um porto seguro, o lugar onde você se refugia, onde você pode voltar e se sentir protegido. Precisamos praticar a união. Essa união, ela só é possível, meus amados irmãos e irmãs, a partir do perdão. Uma palavra tão pequena, mas tão forte, tão significativa e tão difícil de exercitar. O perdão. Um lar onde não existe o perdão, não é possível de ser um lar firmado, edificado, um lar fortalecido. Eu sei que muitas vezes é difícil praticar o perdão, porque na maioria das vezes a pessoa que deve perdoar, ela já foi magoada, humilhada, ela já se cansou de sofrer. É difícil perdoar, mas é importante exercer o perdão. Por isso a palavra diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. O que isso quer dizer? Que na maioria das vezes nós deixamos que essa mágoa, que essa dor e que essa decepção durma conosco, acorde conosco, e nós passamos o dia remoendo esse sentimento ruim, esse sentimento que essa pessoa gerou em nós. Nós não somos capazes de perdoar. E o que acontece quando nós não sentamos e discutimos aquilo que precisa ser discutido? Nós vamos remoendo aquilo no nosso pensamento. Portanto, é importante praticarmos o perdão. Sei que não é fácil. Às vezes é muito fácil falar, perdoe, mas a pessoa que está com esse sentimento ruim dentro de si tem uma grande dificuldade em perdoar. E cada um sabe o que passou. Então é muito fácil falarmos perdoe. Eu sei que não é fácil. Eu sei que tem pessoas que já sofreram muito, que já foram humilhadas. Mas a única forma, meus amados, de praticar o perdão é buscar, através de Jesus, essa capacidade de perdoar. Porque por nós mesmos, através dos nossos pensamentos e da nossa força e do nosso querer, é praticamente impossível perdoar uma pessoa que nos magoou. É difícil esquecer, porque nós não sofremos, né? A menos que a pessoa sofra de memória, a gente não consegue esquecer. Mas com certeza, se você buscar a Deus, se você pedir para que o Espírito Santo do Senhor limpe o seu coração, limpe a sua mente, somente Jesus pode nos dar essa capacidade de perdoar. Não existe nada de bom em nós. Como que nós poderíamos perdoar com facilidade? Com certeza, somente através da bondade e da misericórdia de Jesus. Mas o perdão é extremamente importante para que haja paz na sua casa, para que haja união no seu lar. É importante perdoar. Um outro ponto que eu quero trabalhar com você é lutar para que a sua família se mantenha estruturada. É muito difícil quando somente uma pessoa luta para que haja união no seu lar, para que haja união no seu casamento. É muito difícil quando somente uma pessoa faz por onde esse lar se tornar um lugar habitável, um lugar agradável. Mas eu peço para você, não desista. Não desista da sua família. Tudo que o inimigo quer é ver a nossa família destruída. Sabe por quê, meus amados? Porque uma família destruída gera uma sociedade destruída. Tudo isso que nós vemos, pessoas violentas, agressivas, pessoas rebeldes, jovens rebeldes,
praticando maldade, pessoas maldosas, sabe aquelas pessoas que maltratam pessoas de idade, que maltratam animais, pessoas que têm um instinto ruim. Tudo isso é reflexo de um lar destruído, porque dificilmente uma casa onde haja amor, união, dificilmente essa casa vai produzir indivíduos do mal. É justamente, meus amados irmãos, dentro da nossa casa que somos atacados. É lá que o inimigo age, tentando destruir, tentando nos desestruturar. Vejam só como é o seu dia quando você sai da sua casa brigado com a sua esposa, com o seu marido, com seu irmão, com seus pais, seja lá com quem for. Como que é o seu dia? Você se torna uma pessoa amargurada naquele dia, uma pessoa mal-humorada. Você acaba descontando nas pessoas que estão lá fora o seu mau humor. Na maioria das vezes, o nosso estado de espírito, ele é construído a partir do momento que nós saímos da nossa casa. E se a sua casa não for um ambiente que você tem prazer de estar, que você tem prazer de voltar, como estará o seu estado físico e espiritual, mental e emocional? Tudo acontece no nosso lar. Nós devemos estar atentos a isso. Eu quero falar para você que não desista de lutar por quem quer que seja na sua família. Talvez o seu pai, a sua mãe, um irmão ou uma irmã que você tenha e que dá um certo trabalho para a família. Não deixe de lutar pelos seus. Não desista nunca. Ore sem cessar. Coloque nas mãos de Deus, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Uma casa estruturada, uma casa onde há sabedoria, existe nela amor. O segundo e maior mandamento de Deus é amar o próximo como a ti mesmo. E quem é o nosso próximo? Senão, de fato, o próximo que está com você, que dorme com você, que acorda com você, que realiza refeições com você. Amar o próximo é muito mais do que simplesmente dar amor, mas é dividir responsabilidades, é dividir tarefas. Uma casa bem estruturada, edificada, uma casa onde você pode observar que existe sabedoria. É uma casa onde as responsabilidades são divididas. Todos moram ali. É muito importante que haja essa divisão. Ame o próximo como a ti mesmo. Se você é o marido, ajude sua esposa. Você também mora nessa casa. É importante que você também ajude nas tarefas diárias. Se você é esposa, ajude seu marido. Veja o que ele necessita. Transforme a vida dele em uma vida melhor. Você que é mãe, você que é esposa, a palavra do Senhor diz que a mulher sábia, ela edifica o lar, mas que a tola, ela destrói. É importante ter sabedoria para que você possa edificar a sua casa e não destruir. Você mãe, você mulher, trate seus filhos com amor, use palavras de bênção, não use palavras de maldição. Muitas vezes, por falta de sabedoria, nós proferimos palavras que amaldiçoam, que coloca, o filho, que coloca a filha para baixo, que desmoraliza o marido. Palavras que destroem, palavras que desmotivam, palavras que entristecem, palavras que não voltam vazia. O que isso quer dizer? Que você lança uma palavra pesada, uma palavra de maldição para a sua casa, e isso não volta vazia, porque isso entra no coração da pessoa que recebeu aquela palavra. E a pessoa fica com aquela palavra dentro de si, e ela começa a se olhar como incapaz. Ela começa a receber aquela palavra que você lançou para o seu filho, para o seu cônjuge, para quem quer que seja. É importante que você use palavras de bênção e não palavras de maldição. Por fim, eu quero te convidar mais uma vez a abrir a sua Bíblia na Palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, capítulo 6.
faremos a leitura do verso de número 6 ao 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falará assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Esse é um conselho de Moisés ao povo de Israel. Um conselho primordial para uma família bem estruturada, para uma família emocionalmente firmada e saudável. Ele orienta para que as pessoas, para que os pais que são responsáveis pelo lar, para que eles falem da palavra de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, é nossa responsabilidade ensinar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. É nossa responsabilidade ensinar, educar os nossos filhos. É nossa responsabilidade falar de Deus para os nossos filhos. Essa palavra é tão forte que Moisés vai aqui falando que essas pessoas devem fazer de tudo para não esquecer. E mais uma vez eu vou realizar a leitura para que você também inculque ela em sua mente. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa. Ou seja, no momento em que você estiver reunido com os teus filhos, fale de Deus para eles. Fale para eles desse Deus tão poderoso e que nada fica escondido diante dos olhos de Deus. Se você tem filhos que são pequeninos, fale para eles. Fale para eles que Deus observa tudo e que Ele sabe de tudo. Ele diz para que você faça isso o tempo inteiro. Quando você estiver andando de um lado para o outro, fale de Deus. Se você estiver assentado, fale de Deus. Pelo caminho, se você estiver andando, viajando, fale de Deus. Fale dos ensinamentos do Senhor. Fale do amor de Deus o tempo inteiro. Toda vez que você tiver a oportunidade, até inculcar. Porque muitas vezes o teu filho, a tua filha, o teu cônjuge e você mesmo estará passando por um momento difícil. Muitas vezes nós vivemos, as nossas próprias crises. E naquele momento de crise em que você está sozinho, às vezes dirigindo, no ônibus, no trabalho, ou o filho está em um lugar que não deveria estar. E de repente, aquela palavra que o pai falou, que a mãe falou, que a mãe ensinou, estava ali, inculcada em sua mente. E de repente ele traz à memória aquela palavra entra em seu coração. E a partir dessa palavra, a gente pode tomar atitudes certas. A palavra do Senhor deve estar inculcada em nós, escrita nos umbrais das portas, para que quando você entre em sua casa, você olhe aquela mensagem, você lembre. Se você tiver que escrever versículos bíblicos por sua casa, faça isso. Se você tiver a oportunidade de escrever no quarto dos seus filhos, na porta da geladeira, quando todo mundo levanta e vai tomar um café. Mas é importante que saibamos que é nossa responsabilidade, como pai e mãe, falar de Deus para os nossos filhos. Falar do amor de Cristo. Falar o que Cristo fez por cada um de nós. É nossa responsabilidade orientar a nossa família. O mês de maio é o mês da família. Que você possa, através dessa mensagem de hoje, resgatar o valor da família. Sempre há tempo. É uma grande mentira quando nós ouvimos o ditado popular de que se a pessoa nasceu errada, ela vai morrer errada. De que não há possibilidade de mudar o que nasceu torto. Isso não é uma verdade. Nós servimos a um Deus que Ele pode todas as coisas.
E Ele pode sim reestruturar, restaurar, vivificar o teu lar e a tua família. Mês de maio é o mês da família. Eu desejo que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a sua família, que você e que eu possamos praticar o perdão, que nós possamos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, dividindo as tarefas e as responsabilidades de uma casa, que nós possamos fazer do nosso lar um lugar de refúgio, um lugar aconchegante, um lugar onde nós sentimos paz, um lugar onde nós queremos voltar, mesmo que estejamos em lugares agradáveis, mas que o teu filho, que a tua filha, que o teu marido, que a tua esposa, que os teus pais sintam prazer em voltar para a sua casa. Que nós possamos sentir prazer de estarmos juntos. Um grande desafio foi lançado mundialmente nos últimos dias. Estar em casa, com a família, conviver com os nossos filhos e com os nossos cônjuges, nos conhecer. Quantas pessoas talvez tenham fugido tanto da sua família? Quantas pessoas fizeram do seu serviço, do seu trabalho, um refúgio para fugir, para não encarar o dia a dia da sua casa? Mas tudo isso pode ser transformado. Talvez Deus esteja dando essa oportunidade para cada um de nós, de fazer do nosso lar o nosso refúgio. Que o Espírito Santo de Deus se faça presente no seu lar, na sua casa e na sua família. E você, mãe, nesse dia eu quero desejar um feliz Dia das Mães. Que o nosso Deus te conceda sabedoria e entendimento para administrar o seu lar. Que o nosso Deus visite a sua casa. Que o nosso Deus se faça presente em cada canto do seu lar e que você possa verdadeiramente chamar de lar a sua casa. Que Deus nos abençoe. Feliz Dia das Mães para todos nós. Amém. Eu gostaria de encerrar essa reflexão de hoje orando por você e por sua família. Eu te convido a fechar os olhos e fazermos juntos essa oração. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Eu te louvo e te agradeço pelo privilégio que temos, ó Santo Deus, de ouvirmos a Tua voz. Eu quero pedir, ó Pai, para cada lar representado aqui, Senhor, ouvindo esta mensagem, que o Senhor se faça presente em cada casa, Pai. Que o Senhor adentre, Senhor, em cada lar, quebrando, Senhor, todas as barreiras ali, Pai, que impede a união desta casa. Que o Espírito Santo de Deus habite, Senhor, em cada coração. Que o Senhor, ó Pai, dê capacidade para que nós possamos exercer, Senhor, o perdão. Nós sabemos que é humanamente possível viver bem se nós não praticarmos o perdão. Que o Senhor nos capacite, Pai, porque por nós mesmos nós não temos a menor condição, nós não temos a menor capacidade, Senhor, de perdoar. Mas através do Teu Espírito Santo, ó Pai, que habita dentro de cada um de nós seremos capazes de perdoar. Tira, Senhor, toda dor, todo ressentimento e toda mágoa, Pai. Que o Senhor possa levar paz a cada lar. Que o Senhor possa levar união, compreensão, companheirismo, Senhor. Mas que acima de tudo, que cada família, Pai, possa praticar a Tua palavra. Que cada família, Senhor, possa utilizar os Teus ensinamentos, ó Pai. Porque se cada um de nós tivermos a sabedoria de ouvir os Teus mandamentos, os conselhos e todas as orientações que o Senhor nos tem dado, e todas elas estão contidas, Senhor, nas Sagradas Escrituras, com certeza a nossa vida se tornará uma vida muito melhor, muito mais fácil de lidar. Isso não quer dizer que nós não teremos dificuldades, isso quer dizer que nós teremos condições,
que nós teremos discernimento e sabedoria para lidar com as dificuldades, com as tribulações e com as dificuldades do dia a dia. Abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa todas as famílias da face da terra e que o nosso lar possa ser um lugar, Senhor, agradavelmente habitável para todos nós. Graças te damos por tudo e é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.